Boa tarde a todas e a todos. Vamos aqui à apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno Edivan Brandão de Oliveira, intitulado de Princípio da Insignificância, possibilidade de aplicação pela autoridade policial. Eu, na condição de orientador, agradeço a presença do aluno nesse importante momento da vida acadêmica. Agradeço a presença do professor Gustavo Marim, professor de Direito Penal aqui da universidade. Agradeço também a presença repentina, né, do professor Fábio Cagliari, que nos atendeu aí um pedido de ajuda, no momento que a professora Andresa não pôde participar em razão de uma questão familiar. Então, professor Fábio, obrigado pelo atendimento aí a esta urgência, né? Eu estou impossibilitado de bancas para a semana que vem, então a remarcação geraria alguma dificuldade. Eu, na condição de orientador, não participar da banca seria mais complicado. Agradeço a presença também de alunas aqui, né? Ana Maria, Carolina Menezes, Gabriela. Edivan, de acordo com o nosso regulamento, você tem até 20 minutos para apresentação, não é necessário que se utilize todo o tempo, tá? Fique à vontade quanto a isso. Penso que uns 15 minutos é o suficiente para a apresentação do trabalho. Depois teremos a arguição por parte do professor Fábio em primeiro lugar, e em seguida o professor Gustavo. Fique à vontade, são 13 horas e 8 minutos, e assim que o tempo estiver chegando ao final, eu te aviso. Pode iniciar, por favor. Ok, professor Túlio, obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Edivan Brandão de Oliveira. Hoje eu vou estar trazendo aqui, no meu trabalho de conclusão de curso, o princípio da insignificância e a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância pela autoridade policial. Antes de tudo, eu gostaria de estar cumprimentando aqui as mulheres que estão presentes aqui nos assistindo, estar parabenizando elas pelo o Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria também de fazer uma homenagem a essa mulher, Doralice Gomes de Oliveira, minha mãe. Essa mulher foi uma mulher muito batalhadora, muito guerreira. Eu tenho certeza que ela gostaria de estar me vendo hoje nesse trabalho de conclusão de curso, mas infelizmente ela não pôde estar aqui. Hoje, dia 10/3/2022, nesse mesmo dia, no ano passado, nós estávamos comemorando, como mostra na foto ao lado, o aniversário da minha mãe. Ela nasceu no dia 6 de março, porém nós estávamos comemorando o aniversário dela no dia 10 de março do ano passado. E 10 dias depois que nós comemoramos o aniversário dela, ela veio a falecer por conta do Covid. E eu gostaria peço perdão a todos, mas eu gostaria de estar fazendo essa homenagem a ela. Minha mãe não teve muito estudo, ela não teve muitas oportunidades para estudar. Morava no interior, não tinha muita oportunidade de ir à escola, mas ela sempre incentivou os filhos a estudar. Ela foi praticamente mãe solteira, criou 4 filhos homens, né? Meus irmãos, todos possuem algum tipo de graduação no ensino superior, alguns são concursados, e nós devemos tudo isso à nossa mãe, porque ela sempre foi a mola propulsora de cada um de nós. Agradeço a todos, peço perdão, mas eu precisava fazer essa homenagem para ela. Como antes falei, hoje eu vou comentar com vocês a aplicação do princípio da insignificância pela autoridade policial. Nós sabemos que em sede policial, por muitas vezes, algumas ocorrências que aportam nas delegacias de polícia, elas não possuem uma gravidade ou uma lesividade considerável para que seja aplicada uma pena.
né, para que o indivíduo seja colocado no cárcere. Por muitas das vezes, nós presenciamos em sedes de delegacia de polícia indivíduos sendo conduzidos com uma pequena quantidade de drogas, um cigarro de maconha, ou algo que era para o seu próprio consumo, ou o seu uso próprio. Também vemos também a condução de autores de furto que furtaram coisas com um valor muito pequeno ou insignificantes. E é diante disso que eu defendo a tese aqui de que a autoridade policial, em sede de delegacia de polícia, possa aplicar o princípio da insignificância a determinadas demandas, evitando, assim, que essas demandas venham a aportar no judiciário. Segundo o Roxin, né, Klaus Roxin, o princípio da insignificância ou da bagatela propriamente dita afigura-se como um princípio de validez geral da determinação do injusto, que visa restringir a aplicação literal dos tipos penais, incluindo a configuração típica em caso de ofensa mínima ao bem jurídico tutelado. Ou seja, ele fala o seguinte, que o princípio da insignificância ele vai trabalhar, ou ele vai agir, ou ele vai incidir em cima de lesões muito pequenas, muito ínfimas, que não seriam salutar analisar essas questões em sede de juízo, né? Elas poderiam ser dirimidas de forma mais simples e mais célere. Eu gostaria de estar dividindo aqui com vocês duas manchetes de jornais que elas são surpreendentes pelo teor que elas contêm. Uma delas é esse processo que foi movido pela princesa Isabel, que foi considerado o processo mais antigo do Brasil, onde os herdeiros eles litigavam na Justiça Federal pela posse do Palácio Guanabara, lá no Rio de Janeiro, né? Esse processo durou aproximadamente 124 anos para a resolução dessa lide. E nós sabemos o seguinte, que quanto mais demorado for um processo judicial, quanto mais tempo se leva para resolver a lide, mais oneroso ele fica, né? Outra reportagem também, e isso para balizar a defesa da minha tese, é um furto de frango que ocorreu na cidade de Araxá, né, no estado de Minas Gerais, onde um homem adentrou a um mercado e furtou 2 steaks de frango, que juntos somavam a quantia de R$4. Se nós pararmos para analisar, o que seria R$4 para um supermercado? Será que realmente era algo que deveria fazer com que esse indivíduo, que vivia em condições de misérias, ou seja, ele cometeu esse furto para que ele pudesse se alimentar, né, o famoso furto famélico, por que ele deveria ser conduzido ao cárcere por coisa tão ínfima, uma lesão tão pequena que foi provocada ali, aquela instituição comercial ali? Nos meus estudos, nas minhas pesquisas em relação a esse fato, o delegado de polícia, na sede policial, após a polícia militar ter apresentado o autor do furto à autoridade de polícia judiciária, o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante, porém, ele decidiu por não ratificar a prisão do autor, por ele reconhecer que estava diante de uma figura ali que se enquadrava perfeitamente no princípio da insignificância. Porém, o Ministério Público ofereceu a denúncia e a denúncia foi acatada pelo Judiciário de primeira instância e assim, por incrível que pareça, essa demanda foi parar nas mãos do Supremo Tribunal de Justiça. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que julgou, determinou o trancamento da ação contra o acusado, no caso, por conta de observar que o princípio da insignificância ou da bagatela estava mais do que visível. Em um dos comentários dos ministros que participaram desse julgado, ele diz que tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, eles agiram com extremo zelo na questão da justiça, né? Porque para poder levar uma demanda tão ínfima, tão pequena ao Supremo Tribunal de Justiça, isso onerou muito
né, o erário público. Dando continuidade, eu gostaria de falar sobre as grandes revoluções ocorridas no mundo. Nós sabemos que a era digital ela veio para ficar, e ela trouxe muitas coisas boas, favoráveis, né, para as pessoas. Nós vemos que nas últimas décadas, com esse desenvolver da era digital, o mundo passou por várias transformações nas mais diversas áreas. Educação, saúde, segurança, economia, lazer, ou seja, houveram mudanças significativas. No entanto, a mudança mais significativa que nós tivemos nos últimos anos foi em razão da comunicação, né? E em razão desses grandes avanços na comunicação, não trouxeram tantos efeitos assim para a justiça. Nós temos aqui hoje o processo judicial eletrônico, que foi assim, um salto gigantesco, né, em relação às demandas judiciais, onde se evitam hoje em dia muitas idas e vindas aos fóruns para estar protocolando os seus requerimentos, as suas petições. Facilitou um pouco, tanto para o judiciário quanto para os advogados, a questão do PJE, também para as polícias também. Porém, ainda caminha a passos curtos. É uma ferramenta muito boa a ser utilizada, mas ainda carece de muita melhora. A gente sabe que existem vários processos em tramitação, né, no judiciário brasileiro. Segundo o relatório de justiça número 2020, formulado pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2019, o Brasil atingiu a marca de 77 milhões de processos em andamento. Existe uma estimativa do próprio CNJ que agora, em 2022, o número de processos em andamento na justiça brasileira vai ultrapassar a marca dos 115 milhões. E isso onera muito o Estado, onera muito o erário público, né? Em 2019, foram gastos aí mais de 100 milhões de reais com os processos que estavam em andamento na justiça brasileira. A estimativa é de que os gastos agora em 2022 ultrapassem os 200 milhões de reais. Ou seja, o CNJ diz também que 40% dos processos que hoje aportam no judiciário poderiam ser resolvidos ou dirimidos de outra forma, que não chegar ao judiciário ao crivo de um juiz. Aqui eu levanto o questionamento assim, será que não seria salutar a aplicação do princípio da insignificância pela autoridade policial? Nós sabemos hoje que o delegado de polícia ele é o primeiro a avaliar a conduta do agente. Ele em primeira instância, ele é quem avalia a conduta do agente para ele ratificar ou não um auto de prisão em flagrante. Ele é quem faz a primeira análise. Nós sabemos, assim como na reportagem, o delegado optou por não ratificar a prisão do autor, porém, ao meu ver, essa demanda não precisaria chegar ao judiciário. O delegado de polícia ele poderia atuar como um mediador ou como um árbitro, né? Nós temos hoje no Brasil as câmaras arbitrais, as câmaras de conciliação e mediação. Acredito eu que o delegado de polícia poderia atuar como um mediador ou um árbitro em determinadas demandas, né? A gente tem aqui a opinião aqui de Basileu Garcia, que ele cita o seguinte: o delegado de polícia é o guardião das sociedades e das leis. O próprio ministro Celso de Mello, ele fala o seguinte, que o delegado de polícia ele é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, né? Só para ter um exemplo de como ocorrem alguns procedimentos, os caminhos percorridos pelos procedimentos, igual consta no quadro apresentado, um procedimento chega à delegacia de polícia, é recebido pela autoridade policial, a autoridade policial aplica as demandas necessárias, são feitas diligências, oitivas de envolvido, oitivo de vítima, oitivo de testemunhas, diligências para intimação, diligências na arrecadação de provas. Depois disso é encaminhado e recebido no fórum. Após isso aí, caso não se resolva na sede do fórum, na sede judiciária, esse procedimento vai retornar até a delegacia de polícia para novas diligências. Ou seja, isso acaba por onerar demais o Estado. Nós sabemos que existem hoje algumas demandas que são muito simples de serem resolvidas ou serem sanadas.
que chegam no judiciário, principalmente os termos circunstanciais de ocorrência, onde os crimes não atingem a pena máxima acima de 2 anos, onde, vamos supor, uma briga entre vizinhos, uma discussão entre vizinhos, desentendimento entre vizinhos, acaba parando no judiciário, sendo que esse tipo de situação, ela podia ser dirimida pelo delegado de polícia. O delegado de polícia poderia ali aplicar alguma coisa diante daquele fato concreto, que não teve uma lesividade tão grande, ele poderia estar aplicando, sim, o princípio da insignificância, reduzindo a termo e enviando esse termo ao judiciário simplesmente para que seja homologado pelo juiz, da mesma maneira que é feita nas câmaras de mediação e conciliação, onde as demandas são dirimidas ali, o acordo é feito ali, e a única coisa que é feita no judiciário é que o juiz vai homologar aquela decisão que foi tomada nas câmaras de mediação. Hoje em dia, o judiciário já aplica o princípio da insignificância para furtos, bagatelas, lesões corporais mínimas, maus tratos, né, porte mínimo de drogas, delitos tributários. Todos esses delitos ou esses crimes que são cometidos, onde a lesividade é muito pequena, ela poderia ser dirimida em sede policial. Apenas o delegado formulando o termo, né, colhendo todas ali os depoimentos e remetendo ao judiciário para que fosse homologada a decisão tomada em sede policial, evitando, assim, um número gigantesco de processos que acabam aportando no judiciário brasileiro e que poderiam ser dirimidos de melhor forma. A importância desse trabalho aqui é informar isso aí, que o delegado de polícia pode agir como um árbitro ou como um mediador de conflitos, para que se evite aí um desperdício muito grande de material, um desperdício grande de tempo, né, que é uma das coisas mais significativas que nós temos hoje. Nós sabemos que existem processos que vão para o judiciário e, como foi falado na notícia que foi postada aqui sobre o processo movido pela Princesa Isabel, eles passam anos e anos ali, né, congestionando ainda mais o judiciário brasileiro. Se algumas demandas pudessem ser dirimidas em sede policial, isso facilitaria muito, porque acabaria com um congestionamento de processos tanto nas delegacias de polícia, quanto no judiciário, quanto para o Ministério Público. Assim, o objetivo aqui é buscar o quê? Uma celeridade processual ali, né? Uma economia processual. Esse é um dos objetivos principais desse estudo aqui, é que sejam gastos menos recursos, tanto físicos quanto financeiros, em relação aos delitos de pequena lesividade ou de lesividade menos grave, né? Onde pode ser aplicado aí o princípio da insignificância. Agradeço a todos, uma boa tarde. Estou à disposição aí dos comentários, professor. Ok, Divan, obrigado pela apresentação. Meus sentimentos aí pela perda durante essa pandemia, né? Me emocionei junto contigo. Também tive perdas, ou perda, né? Nesse período, meu avô faleceu também em razão de Covid. Então, é um período complicado, né? Estamos aqui hoje reunidos em ensino remoto por causa da pandemia, né? Então, meu sincero sentimento, certamente a sua mãe se encontra num excelente lugar nesse momento e orgulhosa do trabalho do filho, tá? Certamente você fez uma bela apresentação, um bom trabalho e fique confortado com isso, ok? Eu vou passar a palavra para o professor Fábio. Professor Fábio, muito obrigado por ter nos atendido em cima da hora, tá? Eu poderia remarcar a banca para a semana que vem ou para amanhã, mas também estou com uma questão familiar aí que pode exigir uma certa urgência com o nascimento da minha filha. Então, muito obrigado por ter estendido a mão e estar presente a essa banca para substituir a professora Andresa, que teve também um problema familiar e teve que prestar socorro. Então, conte comigo, tá? O dia que precisar, conte comigo que eu também teria o prazer aí de auxiliá-lo nessas emergências, tá? Obrigado mesmo. Fique à vontade com a palavra, então.
Boa tarde, né, a todos. Eu acabei entrando, nem falei boa tarde para vocês, né? Boa tarde, Túlio, parceiro, amigo. Boa tarde, Gustavo, também parceiro, amigo aí da faculdade. Prazer em te conhecer, Edvan, tá? Vou ser bem breve, tá, na minha colocação. Muito sensível a homenagem que você fez para sua mãe. Acho que a gente, às vezes, tenta, mas não consegue, na medida do possível, nem se aproximar do lugar que o outro ocupa, né? Do que o outro está vivendo naquele momento. Tanta coisa acontecendo, esses últimos 2 anos foram anos terríveis para muita gente, né? Uns mais, outros menos, mas a gente não consegue, a gente só se solidariza, mas nunca a gente sente a dor do outro, tá? Então, fica aí minha solidariedade também, meus sentimentos em relação à sua mãe, né? Força, alento para você, seus irmãos, sua família. É isso que eu desejo nesse momento, tá? Eu vou poupar o cumprimento dos colegas, né, que são grandes parceiros aí na universidade. Quem sabe agora, com as aulas retornando presencial, a gente consiga desenvolver aí um trabalho de mais atenção, de melhor qualidade, juntando aí os nossos esforços todos aí, né, na faculdade. É isso que eu espero para o mês de abril, né, a partir do mês de abril. Agradeço o convite, tá, feito pelo Túlio. Estou sempre à disposição, tá? Eu estou aqui no trabalho agora, mas estou sempre à disposição de vocês, tá? Quando precisar, é só gritar, né? Bom, seguinte, Edvan, o tema é interessante e tem um livro bem bacana de um delegado de polícia do estado de Minas Gerais, chama Cleison Brene. Ele foi professor da unidade de Frutal durante muito tempo, como designado. Cleison Brene. Ele escreve sobre ativismo policial, tá? É uma excelente obra, ele é professor do curso ênfase, escreve o Manual das Carreiras pela JUSPOD, um delegado de polícia, e ele tem vários textos importantes nesse trabalho dele, que chama Ativismo Policial, e dentre eles a Insignificância. Como eu não consegui fazer a leitura do seu trabalho a tempo para ver a parte específica metodológica, tal, os aspectos da insignificância, eu vou deixar essa parte para o Gustavo e vou fazer só uma correção na sua fala, porque como o texto eu não acompanhei, pelo menos na fala eu vou fazer essa correção, vamos dizer assim. Você fala muito em correção, possível correção ou não, ou uma segunda verificação pós verificação da possível infração penal pela autoridade policial, mencionando muito a ideia do judiciário. Mas eu acho que tem que trocar o judiciário pelo Ministério Público, tá? Porque a titularidade da ação penal continua sendo o Ministério Público. Então, quem vai fazer um juízo de valor sobre o que é típico ou não, ainda que a autoridade policial decida se é típico ou se não é típico, porque pode ser o inverso, né? Eu posso ter uma situação invertida, onde, na verdade, a autoridade policial diz que é típico, mas o Ministério Público, às vezes, diz que não é típico. Isso se dá por conta de um juízo de valor que se faz, tá? Esse juízo de valor que se faz é o juízo provisório. A autoridade policial, por não ter a legitimidade, por não ter a autonomia, a legitimidade para a postura da ação penal pública, o juízo de valor da autoridade policial é provisório. Mas é um juízo de valor que tem que ser considerado, ainda que reanalisado. Mas quem vai realizar, Edvan? O Ministério Público. Isso se confirma com a lei anticrime, com o 28, onde o arquivamento vai ficar circunscrito à autoridade superior do Ministério Público. Então, vai ser possível, inclusive, a vítima recorrer do despacho de arquivamento, etc. e tal, mas ainda assim, o crivo de análise dessa tipicidade vai caber ainda ao órgão superior do Ministério Público. Então, tudo que você convergiu aí é no sentido de que quem vai fazer uma possível verificação ou não da tipicidade que foi dada é o Ministério Público, não o Judiciário. Então, eu só trocaria o termo aí, o Judiciário não vai fazer essa correção, não vai caber, não cabe e nem vai caber ao Judiciário corrigir, né, ou reanalisar tipicidade ou não, se aplica a insignificância, se não aplica. O seu trabalho é fundamental porque ele destaca o seguinte ponto, que é o que ocorre muito. Uma tipicidade absolutamente que não corresponde, porque não atende os princípios, lesividade, etc., todos os princípios que ela atinge, e acaba
desencadeando dentro do Poder Judiciário, até com uma ação penal, mas aí eu também colocaria essa falha não só também a autoridade policial, mas o Ministério Público também, porque o Ministério Público, afinal de contas, é que ofereceu denúncia diante de delito coberto por insignificância. Então, só faça essa correção para que você, quando mencionar essa questão, mencione sempre a ideia do Ministério Público como quem vai, de fato, analisar, né, a tipicidade ou não a tipicidade da conduta típica. Por quê? Bom, vamos lá. Um pouco de história, né? Os procedimentos antes de 1941 do CPP tinha um procedimento que chamava procedimento judicialiforme. O que era o procedimento judicialiforme? A ação penal era proposta pelo delegado de polícia, tá? Não tinha figura do Ministério Público. Ali o delegado fazia um juízo definitivo de tipicidade, certo ou errado. Daí quem corrigia era o judiciário. Mas pós-41, pós os códigos de processo, que eram estadualizados, se tornarem um código só, esse procedimento judicialiforme desaparece. E a ação penal existir um órgão que vai cuidar da ação penal. Então, esse é o reparo que eu faço. Não tem observação assim mais para fazer no trabalho escrito, apenas na fala. Gostei da tua colocação. Inclusive, acompanhando aí o que vem acontecendo na Secretaria de Segurança Pública, não sei se o Estado de Minas é assim, mas em São Paulo já há um movimento bastante importante para... Qual que é o problema que a autoridade policial tem para poder reconhecer insignificância? Prevaricar, deixar de cumprir a lei, etc. E isso já está bem ultrapassado, né? Então, assim, hoje, a autoridade policial, e eu ouvi isso de um delegado, eles têm muita segurança no sentido de reconhecer que o fato ali não é típico diante daquela situação de insignificância. Não só de insignificância, de outras também, tá? E levar isso adiante nas suas formulações, ou seja, não instaurar, até mesmo não instaurar o inquérito policial. Porque essa seria a conclusão. Se ele verificar a tipicidade do fato pela insignificância, por qualquer outro motivo, a autoridade policial deve proceder ao quê? A instauração da investigação? Não. A não instauração da investigação. Então, me dou por satisfeito, peço só para que você corrigir essa tua fala, passar a palavra para o Gustavo. Eu estou sem almoço também, né, Túlio? O Túlio não contou essa parte aí, que eu estou sem almoço, né? Para poder fazer a banca. Mas eu agradeço o convite de qualquer maneira, tá? Passo a palavra para o Gustavo aí. Só corrige isso, viu, Edivan? Tá? Essa ideia de que essa função não cabe, e não coube, e não caberá ao judiciário nenhum tipo de controle sobre juízo de tipicidade provisório ou definitivo sobre ação penal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Túlio. Devolvo a palavra. Professor Fábio, muito obrigado pelas observações feitas quanto ao trabalho, essa importante observação, né, essa correção sobre, na verdade, a atuação do Ministério Público aí, que faz esse juízo de tipicidade, né, para oferecimento de denúncias. Então, muito oportuna essa observação. Obrigado mais uma vez aí por ter atendido o chamado com urgência. Professor Gustavo, agradeço a sua participação mais uma vez, professor aí de grande experiência em direito penal, doutor pela USP, certamente engrandece muito a banca, né, a sua participação e as observações que o professor fará. Fique à vontade para que depois possamos deliberar sobre a nota. Professor, tem a palavra, obrigado. Eu agradeço o convite do professor Túlio, né? Estávamos conversando antes da banca sobre final de semestre e o professor Túlio, como sempre foi, na verdade, desde que eu o conheci aqui, sempre foi muito gentil comigo o convite para a banca de hoje é mais um sinal dessa gentileza. E para mim, na verdade, e aqui eu também englobo o Fábio, para mim é muito bom estar na presença de pessoas com mais experiência em docência, com quem eu aprendo, e torna mais fácil o trabalho, né, Edivan? Quando você chega no time, você é ali subiu das categorias de base, é melhor você entrar num time que já tem ali os experientes, craques jogando, você vai ali pegando a sua função tática no time, né? Melhor do que você chegar, já ser escalado como camisa 9 ali, né? Para mim é muito bom ter vocês ao lado, eu cresço ao lado de vocês, e isso vem acontecendo desde que eu os conheço, né?
Cumprimento também o Edivan, e aqui eu o agradeço por me aceitar na condição de interlocutor, menos como avaliador, viu, Edivan, mas como um interlocutor mesmo. E eu faço minhas as palavras do professor Fábio, do professor Túlio, me solidarizando com a sua experiência, né, com a perda da sua mãe, e eu tenho certeza que ela teria muitos motivos para ter muito orgulho do que você fez hoje, de todo o seu trabalho. Eu não te conheço, mas estou conhecendo hoje, e essa lembrança, demonstração de que a gente se lembra das nossas origens, de quem caminhou com a gente a vida inteira, né? Isso é uma demonstração, né, que não, algo que não está em jogo aqui, mas que eu vou deixar digno de nota, né? Uma demonstração de caráter enfim, né, de sentimento, né, de que a gente não pode esquecer quantas pessoas não foram perdidas nessa pandemia, e todas elas têm uma história, né? Você hoje trouxe a história por trás do que, numa outra perspectiva de outra pessoa, seria a estatística de mais alguém que morreu. Você não, está aqui, né? Essa pessoa tem um rosto, ela tem uma história, e ela faz parte da mídia. E ela faz parte, inclusive, da história que vai ser contada aqui hoje, né? Foi o que você fez. Então, fica aqui o meu registro. Eu não conhecia, não tive o prazer de conhecer a sua mãe, de conhecer, mas lógico que eu não conheço a sua dor, mas eu me solidarizo com ela, com certeza. Eu também cumprimento aqui o centro acadêmico, que tem esse papel importante de fazer a divulgação, a publicização dos atos, e também a coordenação de TCC e a secretaria de cursos, que carregam um baita de um piano aí para fazer toda a operacionalização aqui das bancas e todo esse trabalho de suporte. Bem, eu vou tentar ser bastante breve. Eu tenho um problema muito sério de controle de tempo, né? Mas dessa vez não. Dessa vez eu vou realmente fazer bastante mais breve. Primeiro porque o seu trabalho ele é muito interessante, mas em grande medida eu tenho pontos de concordância com você, né? Teria algumas dicas de talvez, olha, vamos ler isso aqui, vamos ler aquilo lá, mas no geral, inclusive eu comentava com o professor Túlio antes nesse bate-papo que a gente faz sobre trabalhos antes, Edivan, seu trabalho é muito bem escrito. Inclusive eu perguntei para o professor Túlio, Edivan é policial? Né? Porque primeiro, assim, né, uma defesa uma defesa implícita, né, ali da atividade policial. Eu falei, opa, né? Mas também porque você demonstra muita autoridade, né? Você conduz o seu texto com autoridade, de conhecimento sobre alguns aspectos que da vida dentro das polícias, que não é tão acessível para um estudante de graduação, por mais estudioso, estudiosa que seja, por mais dedicado, né? Porque realmente são uns detalhes ali sobre funcionamento que é mais fácil de apresentar quando você está dentro, você tem um certo conhecimento. Eu confesso que eu fiz o meu trabalhinho de casa ali e descobri que você faz parte, né, acho que da Polícia Civil, se eu não estou enganado, né? Então é importante, veja só, né, como que você também está se dedicando a refletir criticamente sobre a própria atividade. Olha o quão importante, como eu queria, professores, né, que essa mesma autorreflexão fosse mais compartilhada, que eu falo com muito respeito, né, fosse mais compartilhada por outros colegas seus de corporação, por delegados, pelos policiais militares, pelos ministérios públicos, pelos judiciários, né, pelo Poder Judiciário. Isso para ficar só ali nos atores, nas defensorias, enfim, né, para ficar nos atores do sistema de justiça. Essa sua proposição de analisar criticamente a própria atividade e pensar em formas aprimoradas de desenvolvê-la é algo importante para a academia, né? Eu nunca lembro quem disse isso, mas eu queria dar o crédito, queria lembrar para poder dar o crédito, mas que um dos papéis a ser desempenhado pelo cientista social, inclusive o cientista social aplicado do direito, é não dar, entre aspas, paz, né, para quem tem a caneta na mão. Ou seja, no sentido de submeter ao escrutínio científico, análise crítica, as decisões públicas que são tomadas e que impactam a vida das pessoas. Então, o IPCC é essa oferta final de uma reflexão sobre um aspecto social importante. Você cumpriu, a meu ver, essa função com bastante dignidade, bastante competência. Eu vou aqui fazer só algumas considerações mais breves. Duas de ordem metodológica mais, que eu nem sei se você tem intenção de fazer um dia uma pós-graduação em stricto sensu, um mestrado ou algo assim, mas especialmente para casos, para trabalhos futuros, para dar algumas sugestões, né? Primeiro, na parte metodológica, você fala ali que você faz uma pesquisa exploratória jurídica. Eu não acho exatamente que a sua pesquisa seja exploratória, tá? Porque a pesquisa exploratória ela se aplica àqueles casos em que o objeto não é muito conhecido, ele não é muito estudado,
Então, você precisa realmente ali se lançar a descobrir, realmente um desbravamento que o pesquisador faz do campo. Então, eu não sei nada sobre determinada comunidade que vive ali. Então, eu vou me lançar para tentar observar e descobrir alguma coisa para propor uma agenda de pesquisa. Eu não sei nada, não tem nada publicado sobre isso no Brasil, então eu vou descobrir o que já se falou lá fora para tentar começar a compor uma agenda de pesquisa nacional. No seu caso, sim, não se discute tanto, isso é um problema, na verdade, né? Se discute muito pouco atividade policial nas academias, né? Mas você tem muita produção sobre inquérito policial, você tem muita produção sobre insignificância. Então, não sei se também seria uma exploração, né? Talvez seja aí uma pesquisa que a Miraci, né, a Lida Miraci chamaria de jurídico compreensiva, né? Que você buscaria fazer uma revisão de literatura, buscando não só descrever, mas explicar criticamente alguma coisa. Parece besteira, mas não é, tá? Assim, a gente cada vez mais vai introduzindo a necessidade de explicar os procedimentos metodológicos que a gente adota. Então, isso com o tempo, a gente, acho que nós, cientistas do direito do Brasil, vamos desenvolvendo isso. É importante que isso seja mencionado, que a gente pense bem no nosso método. Ainda dentro da questão do método, eu te sugeriria para alguma próxima pesquisa que você reconsiderasse a estratégia sua de compor uma pergunta-problema, sua pergunta de pesquisa, né? Eu vou ler aqui como está para você, que você colocou, né? Primeiro, antes você faz uma contextualização muito legal, é importante que você mostre de onde vem esse problema, que você não tirou da cabeça, né? Um dia acordou de manhã e sonhou com a significância e falou, deixa eu pesquisar isso, né? Isso vem de um problema concreto, você tira isso do concreto, então muito legal. Agora, na formulação da pesquisa, não seria salutar a aplicação do princípio da insignificância pela atividade policial durante o inquérito e observância aos direitos do investigado? Veja, aqui talvez você já esteja incutido um certo juízo de valor muito presente na própria formulação do... Peraí que eu perdi você. Aqui. Na própria formulação da pergunta, quer dizer, lendo a sua pergunta, eu já sei como é que você pensa. Já dá a entender que você é a favor. E veja, na questão de posicionamento, eu sou simpático com as coisas que você escreve. Mas a pesquisa, assim, pensada como eu não sei se está certo o que eu penso, então, talvez em termos mais objetivos, com menos carga de posicionamento. Não sei, vamos pensar alguma coisa aqui. É admissível no ordenamento jurídico brasileiro tal coisa? Será? No caso aqui, a aplicação da insignificância já em sede policial, veja como já muda. Se é admissível ter em vista tais critérios, né? Pronto, você já deixou mais objetivo. Aí eu parto da hipótese de que é possível, porque se coaduna com os princípios tais. A hipótese é essa tentativa inicial de explicação. Que você vai ver se está certo ou não, estudando, o que você fez. Então, na próxima vez que você for modelar uma pesquisa, parta menos de certas convicções, se permita errar, inclusive, né? Se permita descobrir, permita você mesmo descobrir-se errado, né? Isso que eu quero dizer, né? Que você já vai para mais aberto nesse sentido. Mas são as duas considerações mais assim formais que eu queria fazer. Tem um outro ponto ainda formal, que alguns pontos você coloca ali um posicionamento, aí você coloca, olha, com todo respeito, discordo por causa disso. Depois fala, com todo respeito, discordo. Um texto científico, posso falar uma coisa? Não precisa, tá? Assim, a gente sabe que você está sendo respeitoso e você não está sendo desrespeitoso com o STJ porque você está criticando a posição do STJ. Na advocacia, a gente mete umas dessas porque a gente não quer desagradar o ministro, né? Fábio, Túlio aí, que são mais atuantes. Você não vai falar, pô, ministro, você está falando um monte de bobagem. Você não vai falar um negócio desse, né? Então, com todo respeito, Vossa Excelência, com data vênia, Vossa Excelência, apesar de todo o saber jurídico, talvez não tenha verificado tal aspecto do caso. Você dá ali uma engambelada, né? Uma floreada, né, engambelada? Você dá uma floreada. No texto científico não precisa, né? A gente sabe que você está sendo respeitoso, você está olhando ali uma questão objetiva. Então, a questão de linguagem nesse sentido. Então, não precisa. Você não comete alguns vícios que outras pessoas fazem. O festejar do autor tal. Enfim, aqui não. Pode ser mais objetivo. Vá direto. Né? Aqui o problema desse raciocínio é esse. E já está implícito que você não está fazendo nada pessoal ali. Eram essas 3 considerações mais formais que eu ia fazer. Uma quarta, mas aqui é mais subjetivo, tá? Você coloca ali no começo da sua introdução um trecho, eu não lembro nem de onde se é um trecho bíblico ou se é de uma literatura, eu não lembro, tá? Mas ele não tem exatamente a ver com o seu tema. É normal que às vezes as pessoas comecem um capítulo com uma espécie de epígrafe ali, né?
Mas quando não tem muito o tema, é simplesmente uma frase que diz respeito a você, que mexe com o seu coração, com o seu íntimo, tem um espaço para isso nos elementos pré-textuais, que vem antes da introdução. Né? Quando você tem, chama epígrafe, inclusive, né? Que é ali uma página solta que você coloca ali embaixo a frase que você, ou o trecho que você quer ali deixar como registro, né? Então, isso é bobagem, não diminui nada o seu trabalho, tá? Mas ver com o seu orientador, assim, na caso de trazer isso para essa parte de epígrafe, para a parte pré-textual e não para a introdução, tá? Sobretudo porque não tem diretamente a ver com o tema, um trecho bíblico e tudo mais. Bom, deixa eu comentar um pouquinho sobre o seu trabalho. Não vão ser tanto perguntas, mais algumas considerações, né? Veja, eu acho que faz sentido o desenvolvimento que você faz, né? Porque, por mais que sim, um inquérito seja uma estratégia ali de coleta de informações, então ele tem uma natureza mais objetiva, mas seria, de certa forma, negar a realidade do que envolve a atividade de investigação, você dizer que ali não existe nenhum elemento de valoração. Afinal de contas, o delegado já faz um juízo de tipicidade formal ali. Né? Afinal de contas, se eu chegar para você e dizer que eu quero denunciar alguém porque a pessoa quebrou o próprio carro, o delegado não vai abrir um inquérito para denunciar porque ele sabe que aquilo é formalmente atípico, não é dano, dano tem que ser por dano de outrem. Ele vai abrir um inquérito? Não vai. Né? Ele não vai registrar, ou vai? Não vai, certo? Você que está aí na... Não vai, exato. Ou seja, então a tipicidade formal se admite, e como se isso não fosse também uma valoração. É claro que aí é um nível de valoração mais superficial, mas é uma valoração. Tipicidade formal também envolve certa valoração. Alguma, né? É mais subsuntiva, é mais, enfim, para você fazer ali um julgamento, por exemplo, do que para você pegar ali o próprio Supremo Tribunal Federal, que no começo dos anos 2000 teve que julgar o que era racismo, o que era raça, que era fazer um juízo se era tipicidade formal, e olha o tanto, teve todo um julgamento com vários votos divergentes para dizer se havia tipicidade formal mesmo, não é nem material, mas formal mesmo na conduta do sujeito que divulgou livros com tal conteúdo ali antissemita. Veja só, né? Então também envolve valoração, que são graus diferentes de valoração. Então, ok, né? Se a gente admite valoração por parte da autoridade policial nessa tipicidade formal, então, tipicidade material, por que não exatamente, né? Então, eu vejo que eu estou aqui só em argumentos dogmáticos, nem treino em questão de eficiência e tudo mais, né? Ou seja, né, eu admito o juízo de tipicidade formal, por que não material? Então, ok, né? Para mim, uma delegada abriu uma investigação por um furto de R$ 2, R$ 4 no caso do frango, realmente já é algo que pode ser. Agora, a pergunta que eu fico qual seria, se a gente precisa pensar também em limitações a esse exercício de valoração por parte da autoridade policial quando nós entramos nessa análise substancial no tipo objetivo. Né? Porque, veja, se eu reconheço ao delegado a autoridade, a atribuição para fazer essa valoração do plano da insignificância, eu posso também reconhecer a ele fazer juízos mais complexos de tipicidade no âmbito aí do tipo objetivo. Vou reconhecer também ao delegado que ele faça ali análises a partir de uma teoria da imputação objetiva, por exemplo, para ver se houve ou não ali criação de risco proibido, se esse risco se realizou no resultado. Veja, já é um outro nível de sofisticação, mas eu preciso pensar, então, qual que é o limite? E veja, talvez você nem precise me responder isso agora, porque é difícil, né? Mas qual que é ali o limite exatamente? Aí, por que eu permito esse juízo objetivo de tipicidade de tipo objetivo, né? no tipo objetivo, e esse tipo aqui não, né? É por conta do grau de sofisticação, o que separa exatamente, né? Uma coisa da outra. Então, a pergunta seria assim, qual seria esse limite de valoração que o delegado poderia fazer na análise do tipo objetivo no aspecto material? Dentro disso, eu fico pensando ainda, enfim, né? Fiquei pensando aqui, né? A partir do caso que você colocou ali, o professor Fábio tocou isso na arguição dele também. Veja, né? Ele tocou um ponto exatamente uma coisa que eu ia falar, mas eu vou retomar aqui porque vale a pena. Se mostrou um caso do STJ. Significa que para chegar no STJ, esse caso passou por um promotor na comarca, talvez até mais de um, né? Talvez até mais de um. Depois esse cara apresentou denúncia, um juiz ali olhou, aceitou, instruiu o processo, enfim, não sei se chegou a uma condenação, não sei onde chegou, mas a gente sabe que tem casos que chega até a condenação, que você precisa ficar apelando e vai saber até onde você precisa ir. Olha, enfim, depois disso, ainda alguém passou por um tribunal que foi julgado ali por um desembargador, por uma turma de três,
olharam aquilo e falaram, não, beleza, acho que tem que processar mesmo. E aí mandaram para o STJ. Tem casos que chega ao STF, o que me dá a entender que, por vezes, mesmo no STJ, ali os ministros mandam passar. E tem vezes que no STF os caras não reconhecem insignificância, né? Agora, por que eu estou falando disso tudo? Né? Porque acho que tem duas questões aqui que a gente tem que pensar. A primeira delas, vamos para o aspecto teórico primeiro. Será que nos falta, né, uma dogmática brasileira do princípio da insignificância? Tendo em vista o que a gente desenvolveu de teoria do delito aqui no direito nacional, tendo em vista o que já se decidiu sobre isso nos tribunais, para a gente pensar a solidez ou não dos critérios a partir de uma dogmática penal específica, né, do Brasil, com os problemas que nós vivemos. E aí eu tenho algumas, assim, a gente tem uma obra clássica do Brasil sobre insignificância, que é do Vico Manhas, que era desembargador no TJ de São Paulo, tá? Vico se escreve Manhas com N e com tio, tá? Acho que você vai gostar. Vico Manhas. E sobre essa questão da avaliação da aplicação pelo judiciário, tem uma pesquisa publicada, organizada, na verdade, pelo professor Pier Paolo Bottini, mas é uma equipe, na verdade, que eles avaliaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no princípio da insignificância. E eles descobriram que algo que, né, no concreto, a partir da análise empírica, eles identificaram o quê? Que aqueles critérios do Supremo, que ele fixa olha, né, quando isso aqui vai para a prática, a gente vê uma série de congruências. Para começo de conversa, você tem ali juízos sobre a conduta social do agente, antecedentes, questões que têm ali muito mais a ver com uma análise de culpabilidade, ali até numa questão de dosimetria de pena, do que algo que diz respeito exatamente a uma análise de tipicidade material. O sujeito ter uma conduta social assim, o assado, não é isso que diz respeito se a conduta dele é materialmente relevante no âmbito do tipo. Mas você traz isso por quê? Porque o Supremo está preocupado com segurança pública. E justamente se aproveitando, talvez, de uma ausência de uma dogmática desenvolvida da insignificância. E aí, adiante disso, eu perguntaria o seguinte, né? Se a gente não tem critérios de verdade bem delimitados para a aplicação do princípio da insignificância, tanto que acontece isso, mesmo nos órgãos que têm mais sofisticação para desenvolvimento de raciocínio jurídico, como o Supremo, será que isso não deixaria, isso não é o que impediria os delegados de se sentirem seguros para eles aplicarem, correndo o risco de depois ali um promotor chegar lá e falar que está fazendo prevaricação, como colocou o Fábio, ou enfim, improbidade, alguma coisa nesse sentido? Veja, nem vocês chegam a um acordo aí em cima com relação aos critérios. Vou eu assumir essa bronca? Eu aqui na minha delegacia. Veja, né? Não estou dizendo que não tem, eu defendo que tenha, né? Mas talvez um passo antes, será que não seria trabalhar melhor esses critérios? Essa era uma questão que eu acho... Então, tem uma questão teórica, que é, portanto, a necessidade ou não de delimitação melhor dos critérios, e uma segunda que já vai para uma dimensão mais prática, até de autocolocação em risco do delegado, de risco jurídico, né, de responsabilização, de ele tentar manejar justamente essa não solidez da dogmática permitir que uma interpretação que o responsabilize por ter feito ali um juízo que, se for ver, está até correto. Né? E aí você tem aí uma instabilidade institucional do sistema de justiça brasileiro, fazendo com que nós tenhamos uma continuidade de pessoas sendo processadas porque furtaram um frango ou um shampoo. Né? Só mais uma dica cultural, assim, assista o documentário Bagatela, se você não viu ainda, é um negócio espetacular, tem no YouTube, 50 minutos, que, enfim, é excelente, né, para mostrar essa pequena criminalidade no sistema de justiça. Também te perguntar se a gente, qual que é o papel exatamente da eficiência da eficiência do Estado na análise da insignificância de uma conduta, né? Qual que é o papel? Porque veja, né? Ele serve a você como um plus, ou seja, né? Além de tudo, isso deixaria o meu Estado mais eficiente. Ou você joga a eficiência na própria análise sobre a tipicidade da conduta ali para ver se é insignificante. Ou seja, você traz isso para dentro. Porque veja. O que eu quero dizer se isso torna o Estado mais ou menos eficiente, isso é determinante para dizer que a conduta não tem que ser processada, porque isso poderia me levar a um raciocínio inverso perigoso, que é que, veja, se for mais eficiente, eficiente do ponto de vista até de alocação de recursos, se for mais eficiente flexibilizar garantias, então eu faço. Porque eu estou preocupado com eficiência, não estou preocupado com a solidez da teórica, a solidez dogmática das minhas decisões. Então, assim, é claro que a gente tem que pensar em eficiência, tá? Você está certíssimo em fazer isso.
Inclusive, uma próxima pesquisa até empírica que você pode fazer é um levantamento onde você atua para ver quantos furtos foram investigados que tiveram tanto de quantidade ali em reais. Você vê a insignificância não sendo aplicada na sua realidade para mensurar, né? Você está certo disso, tá? Mas eu estou querendo dizer, é isso que tem que ser pensado por nós para dizer se uma conduta é ou não insignificante do ponto de vista penal. Porque se eu trouxer isso tão assim para dentro, eu preciso pensar, então, como é que eu fecho a porta para o outro lado não se animar, né? Para o outro lado não se assanhar. Então, tá, eficiência em primeiro lugar. E aí a gente já teve uma demonstração do que para onde isso pode nos levar. Eu acho que era mais ou menos nesse sentido. Tem só um ponto ali que que eu queria também colocar, que você fala ali do delegado, que se o policial, ele, mesmo quando não está em serviço, ele teria um dever um dever, você fala, né, de atuar, ou seja, eu não estou em serviço, mas eu estou em estádio de futebol, vejo ali uma lesão contra o zagueiro do meu time, tem o dever ou não de atuar. Aí tem duas questões que a gente deveria pensar um pouquinho. Primeira, né, questão ali que você fala, você coloca aquilo no exercício regular de direito, se eu não estou enganado, né, no nome da página. Mas veja, a gente também trabalha isso, nem dá para trabalhar isso mais modernamente, nem na antijuridicidade, atrás de apatipicidade a partir da adequação social. Ou seja, né, não é inadequado socialmente um zagueiro quebrar o outro ali no campo, né, faz parte do jogo. Por isso que tem cartão amarelo, cartão vermelho e tudo mais, né? Mas você você teria uma outra chave de leitura dogmática se você não quiser pensar até em imputação objetiva. Se não quiser chegar em imputação objetiva, a adequação social já daria conta, antes de ter que chegar na antijuridicidade. Mas minha pergunta é outra, eu encerro aqui. É algo mais marginal. As outras questões que eu fiz são mais centrais do que você pesquisou de verdade. Mas é pacífico esse entendimento de que um policial, mesmo não estando em serviço, tem o dever de agir? Porque, veja, isso aí tem a dizer, inclusive, a respeito da tipicidade na omissão. Né? Se eventualmente eu digo que você tem o dever de agir, você não age diante de um crime, eu posso te responsabilizar por homicídio, dependendo do que acontece ali. Né? E eu não sei se é tão pacífico assim, né? Se a gente pode... que eu saiba, inclusive, tem quem fale isso, é verdade, mas também tem divergência, inclusive entendimento em jurisprudência, né, de que o policial, quando não está em serviço, ele está na condição de um cidadão comum, e o cidadão comum, ele pode ter o porte de arma, mas inclusive para a segurança dele, sua, né, para a segurança sua, do dia a dia e tal, mas não porque tem um dever contínuo, 24 horas por dia de agir. Aí, nessa condição, lá nas regras de flagrância, ele entraria, nesse caso, dentro ali de um direito de prender alguém e não exatamente com um dever, né? Porque isso é muito importante até para a tipicidade na omissão. Mas era isso, professor Túlio. Esqueci o mais sucinto, que a banca é mais sucinta que eu busquei isso rápido, porque eu não quero matar o Fábio de fome também, né? O Fábio está sendo o herói aí do time, então não vou matar o Fábio de fome também. Tranquilo, mas obrigado. Tá tranquilo. Eu queria parabenizar o Edivan, né, pelo trabalho bem feito, um trabalho com referências relevantes ali, muito bem analisado, com exemplos, bem escrito. Eu acho que ele traz uma contribuição importante e que venham mais autorreflexões das instituições do sistema, daqueles que participam das instituições do sistema de justiça criminal brasileiro. Muito bem-vindo a uma pesquisa como essa. Eu agradeço, eu passo a palavra ao professor Túlio, agradecendo novamente pelo convite. Professor Gustavo, muito obrigado pela análise detalhada do trabalho, pelas observações feitas, que certamente enriquecem a banca. É muito importante a ocasião da banca, né? Porque eu vejo que essa orientação que foi feita em ensino remoto, né, ela acaba fazendo com que nós esqueçamos de alguns detalhes, né? Esse documentário Bagatela, que está no YouTube, eu sempre indico para os meus alunos e acabei esquecendo de indicar para o Edivan, Edivan, perdão. E uma outra obra também, a do Vico Manhas, né, um clássico. Então, as bancas são importantes, né, para que possamos discutir o tema mais a fundo. E é o que eu sempre digo, né, nunca se conclui um trabalho, né? Pós-banca tem muito a ser feito ainda, muito a se aprender, né? Sempre assim. Então, fico muito contente com as observações feitas. Edivan, nós vamos pedir licença para deliberarmos sobre a sua nota, tá? Nós vamos para um grupo de WhatsApp, eu e os dois professores, então aguarde aqui, tá? A gente vai fechar câmera e
microfone, aguarde aqui que daqui a pouco nós retornamos para a sua nota, ok?
Edivan, boa tarde novamente. Esperar o professor Gustavo entrar. O professor Fábio já se foi, tá? Em razão do adiantado da hora, mas já registrou as notas, deu os cumprimentos dele mais uma vez, tá? O seu trabalho, a banca. E sem mais delongas, Edivan, você foi aprovado, tá? Uma nota que, somados todos os critérios, né? Você chegou a 90 pontos, tá? Uma nota de destaque aí pelo bom trabalho feito, pela ótima apresentação. Então ficam os meus agradecimentos, meus parabéns para você por ter concluído essa fase da graduação, tá? Eu te encaminho a ata já toda assinada pelos professores, eu já vou encaminhar para eles com a minha assinatura e depois eles assinam também e me devolvem. E aí, por fim, eu te encaminho a ata assinada junto com o anexo E para que você possa fazer o depósito em CD, tá? Na secretaria. Ok? Professor Gustavo, mais uma vez, obrigado, tá? Estaremos juntos certamente em próximas bancas. Vamos em frente aí. Certo? Obrigado aos presentes, ao centro acadêmico. Fechando aqui a gravação. Até mais. Obrigado, professor Túlio. Parabéns, Edivan. Obrigado a todos, uma boa tarde. Parabéns. Boa tarde.